gente! Bom, agora a gente vai entrar aqui na parte de Terra e Universo, tá? A gente vai parar de falar um pouquinho sobre matéria, só que a gente vai ver que tá tudo interligado. A gente terminou as nossas aulas lá sobre matéria e energia falando sobre os impactos ambientais causados por ações humanas e pela exploração dos recursos naturais. E agora a gente vai ver um pouquinho de como a natureza responde a esses impactos ambientais que a gente causa e como ela também se comporta ao longo dos anos, tá? A gente vai começar falando aqui sobre os fenômenos geológicos naturais. Na aula passada, passei para vocês um videozinho mostrando alguns dos desastres naturais mais intensos que aconteceram ao longo da história. E agora a gente vai entender como que esses desastres eles podem acontecer, tá? Primeiro, o que são os fenômenos naturais? Bom, normalmente a natureza ela nos oferece ali condições consideravelmente estáveis a diferentes formas de vida que habitam o nosso planeta. Porém, algumas vezes ocorrem os fenômenos naturais que causam aí destruições severas e que não estão no controle do ser humano, tá? Então, esses fenômenos podem ser tsunamis, podem ser furacões, terremotos, tempestades, erupções vulcânicas, secas muito intensas por um longo período de tempo, ou enchentes e inundações ali inesperadas, tá? Por conta de chuvas, enfim. E os fenômenos geológicos naturais? Os geológicos vão ser aqueles que estão relacionados à crosta terrestre. Crosta terrestre. O que é crosta terrestre, professora? Aí a gente vai lembrar de uma aulinha que provavelmente vocês tiveram lá no 6º ano, que é sobre as camadas do nosso planeta, né? A crosta terrestre, pessoal, vai ser essa camada aqui que envolve todo o nosso planeta, né? Essa mais superficial. E a gente vai ter outras camadas também. O manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Aí, a crosta terrestre e a porção do manto que fica logo abaixo dela, que é bem aqui, ó, elas vão formar uma camada de rochas sólidas que se chama litosfera. E aí vocês vão ver que as movimentações que acontecem na litosfera, elas são responsáveis por esses fenômenos geológicos que a gente vê acontecendo aí mundo afora, tá? Então vamos lá. A litosfera ela é uma camada, ela não é contínua, tá? Ela é formada pelas chamadas placas tectônicas ou placas litosféricas e elas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Os limites entre essas placas, que é essa partezinha aqui ó, em vermelho, são as chamadas falhas geológicas. E nessa parte aqui das falhas geológicas é onde a crosta terrestre ela fica mais instável, tá? As placas, elas podem ser cobertas por oceanos, completamente cobertas por oceanos, ou apenas por continentes aqui, ó, como é o caso da América do Sul, né? Ela cobre aqui a placa sul-americana. Ou podem ser oceânicas e continentais, tá? Então, os nomes das placas aqui, eles são dados de acordo com a região que elas estão, beleza? E aí a gente vai entender como que essas placas se movimentam e como que isso influencia nos fenômenos geológicos naturais. Os movimentos, por que a litosfera se movimenta, né? Vamos entender isso primeiramente. Abaixo da litosfera, as temperaturas aqui do manto, elas são muito altas, né? Elas são capazes de derreter rochas. Porém, a pressão também é muito alta, e isso impede que o material ali do manto ele se torne completamente líquido, mas ele fica um material maleável, tá? E até cerca de 350 km de profundidade da região do manto, abaixo da litosfera, tem uma consistência deformável ali. E essa deformidade permite uma movimentação que vai participar do movimento das placas tectônicas. Ou seja, a porção inferior do manto, que fica aqui mais próxima ao núcleo, ela é aquecida. Quando ela é aquecida, a gente vai lembrar lá da nossa aula de convecção. O que está aquecido aqui, ó, ele vai ser menos denso, vai estar mais quente e menos denso, a tendência é subir.
e o de cima, que está mais frio e mais denso, vai descer. E aí, nessa brincadeira aqui, nessa movimentação do nosso manto, que acontece sempre, né, de forma lenta, essa movimentação aqui do nosso manto vai acabar movimentando ali a nossa litosfera, aonde estão as nossas placas tectônicas. E aí, esse movimento, ele pode causar o que a gente chama de terremoto, erupções vulcânicas e tsunamis ali, ó, próximos à sua borda. Aqui, ó, tem um exemplozinho de um vulcão. E a gente vai entender como que funciona o vulcão através dos diferentes tipos de movimentação da nossa litosfera. Esses movimentos, eles são imperceptíveis por nós, tá? E eles estão sempre ocorrendo lá na litosfera, tanto nos continentes como nos oceanos, tá? O deslocamento das placas, ele é geralmente lento, bem lento, demora ali milhares de anos, e ele não é uniforme. Então, uma placa pode se movimentar e a outra não. E aí, o que pode acontecer? Com esse movimento, essa movimentação não uniforme, essas placas elas podem se chocar ou se separar. Algumas placas elas permanecem milhares de anos na mesma posição, enquanto outras elas ficam ali se deslocando a uma velocidade de até 3 ou mais centímetros por ano. Nossa, professora, 3 centímetros por ano? É pouco, né, pessoal? Parece pouco, mas para a movimentação de uma placa pode impactar bastante na nossa vida aqui na Terra. E aí, os limites entre essas placas, que são ali aquelas partes onde a litosfera fica mais instável, eles podem apresentar comportamento diferente dependendo de como as placas se movimentam. E essas movimentações elas podem ser classificadas em 3 tipos. Podem ser convergente, divergente ou transformante. E aí a gente vai ver como que cada um desses tipos de movimento se comporta na nossa litosfera. Vamos primeiro falar aqui do convergente. Convergente é quando uma placa mais pesada, ela desce aqui, ó, sobre uma placa mais leve. O que acontece com a placa mais leve? Ela vai se enrugando aqui, né? Ela não vem aqui por cima, ela vai se enrugando. E esse enrugamento aqui, ele forma as grandes cadeias montanhosas, vai formando ali as nossas montanhas, tá? Esse movimento aqui, de uma placa descendo sobre a outra, ele forma um grande aumento de pressão. E essa pressão, se ela encontrar um cone ali, né, como a gente viu lá naquela imagem da nossa litosfera, se ela encontra um cone de passagem, ela pode formar um vulcão. E aí podem acontecer as erupções vulcânicas, que são liberações ali de pressão do interior da nossa Terra, tá? Do nosso planeta. Então, as placas convergentes, o movimento de placas convergentes, eles formam as nossas montanhas e podem formar os nossos vulcões também, dependendo da pressão que tem ali naquela região. As placas divergentes, elas já são, o movimento já é de afastamento das placas, né? Ou seja, elas se movem ali em sentidos opostos. E aí, o que vai acontecer? As placas se movendo em sentidos opostos, vão aparecer as fendas, as fissuras, né? E como é que é, professora? Beleza, a placa se moveu, abriu uma fissura aqui, e essa fissura não vai ter fundo? Ela vai se mover e eu vou conseguir chegar lá no núcleo da Terra? Não, gente. Conforme ela vai se movendo, né? Lembra lá que o nosso manto, ele é um material maleável? Então, conforme ela vai se movendo, o manto vai subindo, conforme ele vai subindo, ele vai se resfriando, né? Vai chegando mais próximo à superfície e vai se resfriando, e aí ele forma uma nova camada aqui, que vai ser o novo assoalho daquele local, beleza? Elas podem ser também transformantes. Nesses casos, as placas elas se movem lateralmente, né? Em sentidos opostos, assim. Esse movimento ele pode ser leve ou ele pode ser brusco e ele pode ser sentido ou não. E aí os movimentos muito intensos são os responsáveis pelos terremotos, tá? O terremoto também vai ter um grau de intensidade. Ele pode ser uma movimentação que nem pode ser sentida pela gente, vai ser sentida ali só pelos sensores, ou pode causar assim, ó, estragos nas nossas estradas, no solo, derrubar prédio, enfim.
Vai depender da intensidade da movimentação dessas placas. E os tsunamis, professora? O que são os tsunamis? Como eles se formam? Eles também vão ser formados ali através dos abalos sísmicos, tá? Só que isso vai acontecer lá no oceano. O que pode acontecer aqui? Vai acontecer um abalo sísmico, né? Uma movimentação aqui das placas. Essa movimentação pode provocar o deslocamento vertical dos blocos rochosos, e aí esse deslocamento vai fazer o quê? Vai transferir uma grande quantidade de energia aqui para a água. Beleza, essa energia vai se movimentar aqui na superfície, né? Como pequenas ondas. Vai começar como pequenas ondas, e aí essas ondas vão começar a viajar pelo oceano, tá? Essas ondas, elas viajam muitos quilômetros, grandes distâncias, e elas podem atingir muitos quilômetros por hora, muitos mesmo, 700 quilômetros por hora. E aí, elas vão viajando pelo oceano. Ao se aproximar aqui da costa, né, a profundidade vai diminuindo, e essas ondas, elas começam a interagir com o fundo. Quando elas começam a interagir com o fundo, a velocidade diminui, porém, acontece um aumento no tamanho dessas ondas. E isso pode provocar os tsunamis, que são devastadores ali para as cidades que ficam próximos à costa, tá? Pode acontecer em frações de segundos, em minutos, enfim. E nossa, professora, tá, essas coisas acontecem, a gente não tem como controlar, mas e agora? Nós contamos com sensores e equipamentos que estão aí sempre monitorando a movimentação dessas placas para a gente poder, pelo menos, se preparar caso isso venha a acontecer. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar numa próxima aula, tá? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Gostaria de pedir encarecidamente que respondam às atividades, porque elas são muito importantes para vocês conseguirem fixar esse aprendizado, tá bom? E também são muito importantes para a gente ter o controle de quem está acessando e quem não está acessando as nossas plataformas, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.